Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje nós vamos falar de um artigo para lá de interessante sobre o uso do CBD para tratamento de ansiedade. O CBD, como todos já sabem, é um dos fitocannabinoides da planta cannabis sativa. E nós sabemos também que existem vários tipos de transtornos de ansiedade, mas nesse artigo os autores eles não vão testar esse CBD em pacientes que têm ansiedade, não. Eles vão testar em pacientes, em voluntários que não têm ansiedade, mas que serão submetidos a um teste que gera ansiedade. Que teste é esse? É um teste de discurso em público. Então são voluntários sadios usando CBD mediante o teste de discurso em público. Tá? Vamos ver? E não esqueça de curtir agora o nosso canal, porque ao final desse vídeo você vai estar tão tranquilo e calmo com os dados que eu vou apresentar que certamente você vai esquecer de fazer isso. E também porque é sempre muito importante você poder contribuir para a divulgação desse assunto que é tão polêmico e quebrar essa nossa bolha aqui, tá? Então muito obrigada, se você puder curtir, nós vamos ficar muito satisfeitos. Bem, o título do artigo de hoje, então, é: o canabidiol apresenta uma curva de dose-resposta em forma de U invertido em um teste de discurso público simulado. Esse artigo ele foi publicado em 2019 pela revista brasileira Brazilian Journal of Psychiatry. E os autores desse artigo, eles já foram, alguns deles já foram apresentados no artigo da semana passada. São pesquisadores da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, são campeões em publicação sobre o CBD na base de dados Scopus, em outros obviamente. Então o professor Zuardi, o professor Francisco Guimarães, o professor Kripa, e temos também ainda nesse hall de pesquisadores o grande pesquisador também, Rafael Mechula. Então é um artigo que é inegável a sua qualidade, né, diante desses autores que eu acabei de apresentar. Bem, o que esses autores falam no começo do artigo? Eles falam o seguinte, que eles já foram realizados estudos com animais de laboratório e já observaram que o CBD, canabidiol, isolado, tem atividade ansiolítica. O que é isso? Diminui a ansiedade, torna a pessoa mais calma, né? E eles sabem mais do que isso, eles sabem que essa molécula, né, esse princípio ativo, ele age numa dose-resposta, né, a sua dose tem uma resposta em forma de U invertido, como vocês podem ver aqui ao lado. O que significa isso? Significa que quando você dá baixas doses do CBD isolado, não tem atividade ansiolítica nenhuma. Conforme você vai aumentando a dose, você vai aumentando também a atividade, até que você chega num ótimo, né, que é o pico, a crista aqui da curva. O ótimo, que você tem a atividade ansiolítica no seu mais alto grau. Conforme você vai aumentando a dose de CBD isolado, você vai perdendo essa atividade ansiolítica. Então, isso é sabido para animais de laboratório, né? Mas e no caso dos humanos, também vai ter essa mesma curva de dose e resposta? Não se sabe. Então, esse é justamente o objetivo do presente estudo desses autores e, para tanto, como eu já disse, eles partiram de voluntários sadios que foram submetidos a uma atividade que é o discurso público simulado, que é um modelo já reconhecido internacionalmente por gerar ansiedade, né? Então, faz parte dos métodos aqui apresentados pelos autores o fato deles terem recrutado 57 homens, apenas homens participaram desse ensaio clínico. Ele é do tipo randomizado, controlado e duplo cego.
Bem, todos esses conceitos eu já apresentei na semana passada, no dia 13 de setembro, quando apresentei o artigo sobre TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Então, dá uma chegadinha lá e olha, caso você tenha dúvidas sobre esses conceitos, né? Bem, durante esse teste, que eu já falei aqui, ele é conhecido como a sigla de SPST, né? Quando a pessoa é submetida a um discurso público simulado, né? Então, durante esse teste, que aconteceu num único dia, né? Foram avaliados desses voluntários 2 tipos de parâmetros, os subjetivos e os fisiológicos, em 6 momentos diferentes. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas, para obter essas medidas subjetivas dos voluntários, que é ansiedade, sedação, comprometimento cognitivo, angústia, foi utilizada uma escala visual analógica de humor, conhecida como VANS. Vocês podem ver aqui ao lado. Então, o paciente, ou o voluntário, dizia, em relação à ansiedade, ela é leve, moderada ou intensa, enfim, né? E também, entre as medidas fisiológicas que foram avaliadas, constam o quê? Pressão sanguínea e frequência cardíaca. Então, esses 54 homens voluntários, sadios, foram randomizados em 4 grupos, conforme o quadro ilustrativo aqui ao lado. Então, eles foram agrupados por doses do CBD isolado. Então, você tinha no primeiro grupo 15 voluntários, que é o grupo CBD 150, que recebeu 150 miligramas do CBD isolado. O outro grupo, 15 voluntários, que receberam 300 miligramas. Um terceiro grupo de 12 voluntários, que recebeu 600 miligramas. E o quarto grupo, que eram os 15 voluntários, que recebeu placebo, ou seja, substância inerte, que não tem nenhum tipo de atividade farmacológica. Esses voluntários foram pareados por sexo não, porque todos são homens, por idade, grau de instrução e dados socioeconômicos, para o quê? Para evitar que ao final, na análise, houvesse algum tipo de viés, né? De diferença entre esses grupos. E de novo, só relembrando, é um estudo duplo cego. O que significa isso? Nem os pacientes e nem os pesquisadores sabiam quem estava tomando qual dose ou placebo. Bem, então agora a gente olha para as fases e procedimentos dessa sessão experimental. Assim que os 57 voluntários chegaram na universidade, né, para esse procedimento, para esse ensaio, eles esperaram 15 minutos para a habituação e em seguida eles tomaram as respectivas doses, né, do CBD puro ou o placebo, numa dose única, uma única cápsula de gelatina, via oral, 1h30 antes do teste, que é para dar tempo do medicamento fazer o efeito, né? Naquele momento, em vários momentos que eu vou dizer aqui, foram tiradas as medidas subjetivas e fisiológicas, né? Incluindo no pré-teste, que é esse tempo PT. Em seguida ao pré-teste, foi então apresentado para esses voluntários um vídeo com as instruções sobre o teste que eles fariam, né? Então, nesse momento, os voluntários eles foram informados que eles teriam 2 minutos para preparar um discurso que duraria 4 minutos sobre o seguinte tema: sistema de transporte público na sua cidade. Eles também foram informados que o discurso seria gravado em um vídeo e posteriormente seriam analisados por psicólogos treinados, ou seja, tudo para ir gerando uma certa apreensão, ansiedade, né? Bem, aquelas medidas fisiológicas e subjetivas foram obtidas também no momento A, que é o de ansiedade antecipatória, ou seja, aquela ansiedade que ocorre antes, aquele friozinho, né, na barriga antes do discurso, né? Então, depois disso, cada participante deu, então, início ao seu discurso em frente a uma câmera, enquanto viam a sua imagem em uma televisão. No meio do discurso, ele foi interrompido para que aquelas medidas novamente fossem obtidas, subjetivas e fisiológicas, né? Que é o momento S, na metade do discurso. Depois eles continuam o discurso, terminam o discurso,
E assim que acaba o discurso, no momento F1, novas medidas são obtidas e 30 minutos após o final do discurso, novas medidas fisiológicas subjetivas obtidas. De modo que essas medidas são as possibilidades de análise do ensaio clínico. Bem, pelos resultados, então, os autores mostram, né, que segundo os dados sociodemográficos, não existe diferença significativa entre os voluntários. É óbvio, isso é muito importante, porque mostra que os dados não tiveram, os resultados, né, não tiveram viés. Então é muito importante ter esse pareamento e essa homogeneidade entre as amostras, né? Agora que vem a parte mais interessante. Então, quando comparado ao placebo, o tratamento com 300 mg de CBD diminuiu estatisticamente a ansiedade dos voluntários durante os seus discursos, que é no momento S. Então, os demais parâmetros de subjetividade, cognição, sedação, angústia, não tiveram mudanças entre os grupos. E nem os dados fisiológicos também. Não houve diferença nesses dois parâmetros. E também não foram observadas diferenças entre os grupos 150 mg, 600 mg e placebo, né? Ou seja, esses resultados estão em consonância com aqueles resultados obtidos junto a animais, cujo padrão dose-resposta é em U invertido, né? Ou seja, com 150 mg, o grupo não teve atividade ansiolítica. Com 600 mg, que já era uma dose muito alta, o grupo também não teve aqui em estudo. Qual o grupo que teve o sucesso da atividade ansiolítica? O grupo de 300 mg, né? Então isso reforça que não apenas nos animais não humanos, mas nos animais humanos nós temos essa curva dose-resposta para atividade ansiolítica quando eu uso o CBD isolado. Agora, acabamos de apresentar esse artigo, mas eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho bem relevantes sobre os outros fitocannabinoides e atividade ansiolítica. Então, sabe-se também que o THC, que é um outro fitocannabinoide extraído da cannabis sativa, ele também pode ser ansiolítico dependendo da dose. Então, doses baixas de THC são ansiolíticas e doses altas, ao contrário de serem ansiolíticas, elas são ansiogênicas, ou seja, elas criam ansiedade, elas geram ansiedade, né? E estudos mostram que, por exemplo, um deles, conduzido em 1976, com macacos rhesus macho, observaram que todas as doses de THC testadas via intravenosa foram ansiolíticas para esses macacos. No entanto, eram doses baixas, né? O que se verifica é que muitos estudos clínicos testam o THC para atividade ansiolítica, mas testam ele isolados e em doses altas, ou seja, obviamente não só não encontraremos atividade ansiolítica, como encontraremos o contrário, né? Pessoas mais ansiosas. Então, né, isso aqui eu acho que é interessante a gente fazer essa reflexão, e eu convido vocês a irem lá no canal do Movie Rican, onde nós deixamos sempre as gravações das aulas do nosso curso de extensão da Unifesp do Movie Rican, na aula do Dr. Eduardo Perim, aonde ele trata uma aula, nós vamos deixar o link aqui embaixo para vocês, uma aula sobre ansiedade, uma aula maravilhosa. E lá ele faz apresenta de uma maneira esplêndida esse tema em cerca de 1 hora, e ele faz essa crítica. Ele diz, olha, eu sou médico e não tenho nenhum paciente que tenha usado THC puro, ainda que em doses baixas, né? Por quê? Porque, de fato, o efeito final do full spectrum, pode até ser enriquecido com THC, colabora para essa atividade final dos canabinoides de modo geral. Então, queria deixar também essa reflexão de que não só o CBD pode ser ansiolítico, o THC também pode, dependendo da dose. E eu deixo aqui essa imagem final para mostrar para vocês que a curva NU refere-se ao efeito bifásico do CBD isolado. E essa curva linear crescente refere-se à resposta de um full spectrum, ou seja, de um óleo que tem todos os canabinoides, para a gente entender
o quanto que é mais satisfatório do ponto de vista da eficácia terapêutica a gente utilizar um óleo full espectro. Eu espero que a apresentação desse artigo tenha somado algum tipo de conhecimento para vocês. E na semana que vem eu vou trazer um artigo que vai falar sobre canabinoides e autismo. Eu espero vocês lá.